Faltaram duas perguntas para o médico. Vamos fazê-las? Gilda Oswaldo Cruz, faça a sua. André, eu fiquei com a curiosidade de saber de que forma a atividade intelectual pode prevenir o AVC ou proteger de alguma forma? O que acontece é o seguinte, Gilda. A pessoa intelectual, ela tem... O que acontece? Eu acho muito interessante a questão da música. Quando nós aprendemos um outro curso, um outro idioma, uma música, língua, uma outra coisa. o que acontece? Nós temos uma outra parte do cérebro que ela é desenvolvida. Tá? Se eu aprender uma música, por exemplo, as crianças que pegam pode ser até um adulto com 30 anos que aprenda um instrumento musical, ele vai ter uma área do cérebro muito mais desenvolvida, mesmo após os 30 anos. Tá? E o que acontece? Isso me ajuda o quê? Suponha-se que essa pessoa teve um AVC pequeno numa outra região do cérebro. Se ela é um intelectual, se ela aprende diversos idiomas, ela vai ter um cérebro, como nós dizemos, completamente uniforme, desenvolvido. Agora, se eu pego uma pessoa que nunca trabalhou, uma dona de casa, infelizmente é isso, eu tenho que dizer isso, uma dona de casa que todo dia faz a mesma coisa. Coitada, né, que nunca trabalhou, dona de casa trabalha pra caramba. Eu estou dizendo, Leda... Não trabalha com a cabeça, né? Desculpa, Mas trabalha, porque mas trabalha. na organização dos armários, na organização Sim. do dia das pessoas, o cardápio. Sem dúvida. O problema da dona de casa que eu digo é o seguinte, todo dia é a mesma coisa. A rotina. A rotina que massacra as pessoas. Se hoje eu aprendo a fazer um Mas outro você esporte... acha que você aprende, você faz palavra cruzada, você aprende ou você lê, isso tudo ajuda? Isso tudo ajuda, porque eu vou ter um cérebro muito mais desenvolvido uniformemente, todo ele desenvolvido. E como nós dizemos, eu vou ter um cérebro malhado, forte. Então, se eu tiver... O desmalhar o cérebro é aprender coisas novas. É aprender coisas novas, é sair da rotina, Leda. Nem que seja receita de bolo, Mas aprenda isso uma. é uma coisa interessante da receita. Dona de casa que eu falo, eu pergunto para meus pacientes, quantas vezes a senhora pegou um livro de receita e ficou do lado falando assim, poxa, agora tem que botar esse tempero, tem que botar... Não, ela já está naquele arroz e feijão de todos os dias. No automático. No automático. No automático é que não pode. Que não pode. Marcelo, você queria saber o que mesmo? Eu queria, porque eu tenho histórico de aneurisma Sim. na minha família. Né? Sim. Perdi meu irmão e minha mãe teve aneurisma, mas ela, graças a Deus, sobreviveu. Sim. E o médico me recomendou, eu não fiz ainda o exame, né, para detectar, é possível, né? Então, você estava falando de AVC, de derrame. Entendi. E esse equipamento também... E nessa questão do aneurisma, tá, o Marcelo, eu quero deixar bem claro o seguinte. O aneurisma, quando ele rompe, o sangue extravasa pelo cérebro. E o sangue, o que acontece? Ele faz um efeito, quando bate por fora da artéria, ele faz uma artéria, por um efeito rebote, a artéria diminui o calibre. Então, com esse exame, no paciente nesse caso, aneurisma, ruptura de aneurisma, nós usamos esse aparelho para quê? Pós. Nós utilizamos esse aparelho para quê? Para ver como é que está esse fluxo do cérebro, se as artérias dele estão muito estenosadas, efeito do quê? Do sangue que vazou por todo o cérebro dele. No caso da prevenção do aneurisma, ou de você... Porque uma vez o Dr. Paulo Niemeyer falou que aquele exame do tubo, que eu esqueci agora... Ressonância. Isso. A ressonância devia estar no check-up. Sim, sem Entendeu? dúvida. Ele defendeu essa tese. Concordo com ele plenamente. Porque aí o exame do tubo detectaria se o nosso Marcelo tem uma tendência o Marcelo, não. como teve uma história familiar de mãe e de irmão, ele tem que fazer chama-se angiorressonância. É a angiorressonância. Trata de fazer, Marcelo? Imediatamente. Porque o que acontece? Aí, nesse caso, como você tem uma história familiar, você entra nesse quesito. Eu vou, até estou aqui... Vai fazer essa semana, que a gente vai cobrar dele. A gente acha que, por mais que, mesmo com a família, a gente acha que com a gente nunca vai você tem como você tem 2 membros diretos da família, você tem toda a indicação de fazer uma angiorressonância. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, tá? Mas se você quiser fazer alguma pergunta. E o André, doutor André Gustavo Lima, que falou com a gente sobre o AVC e o duplo. O AVC, o exame do AVC. Acabou de contar aqui no intervalo, eu quero que ele conte para vocês, rapidissimamente, porque está acabando o nosso tempo. Que ele virou médico por conta da padaria do pai dele, que a história é boa. Da história familiar, né? O Jorge Israel falou no teste de... Vocacional. Porque meus pais têm uma padaria em frente à rodovia Presidente Dutra, né? E eu sempre, quando tinha um acidente na Dutra, eu era o primeiro a socorrer. E naquela época, tinha um anjo do asfalto. E eles chegaram e chamaram minha mãe, a gente precisa dar um curso de resgate para o seu filho é o primeiro. Até para ele saber como é que organiza e se cuidar. E nisso eu comecei a perceber essa aptidão pela saúde.
pelo cuidar dos outros, tomar conta dos outros e Na tua família proteger. não tinha nenhum médico. Minha família não tem nenhum médico. Você é o primeiro. Meus pais são todos imigrantes portugueses. Imigrantes portugueses, Que donos vieram de uma para o Brasil, padaria, que todo tem uma padaria. sentido, Meu pai é o seu Manel da padaria até. Seu Manel da padaria. Um abraço, seu Manel da padaria. Fundamental nas nossas Seu Manel e vidas. Dona Virgínia, né? que Não é? são Não é? portugueses. Dona sem Virgínia, dúvida. mas não são os fundamentais da Isso. nossa vida? Sem Os dúvida. senhores, né, de nome Manuel, das padarias.